Olá, estamos aqui nesse espaço criado pela Uzi Cotia e Atitude de Amor para trazermos reflexão sobre o Evangelho de Jesus, sobre as propostas da doutrina espírita. Então é com grande prazer que me junto aqui a vocês nesse momento. Pediríamos que agora, nesse instante, pudéssemos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, buscando a presença dos bons espíritos ao nosso lado, nosso mentor individual, mentor das casas que frequentamos, nos unir nessa espiritualidade maravilhosa, para que em corrente de luz possamos estar envolvidos agora. E que as palavras do Evangelho que serão trazidas aqui, nos ensinamentos da doutrina espírita, possam refletir no nosso ser, fazermos ter mais confiança, mais segurança, reforçando a nossa fé para lidarmos aí com as dificuldades que cada um temos no nosso dia a dia. Então vamos assim, dando início à nossa reflexão de hoje. Bom, nosso tema desse encontro ele foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Mundos de Expiação e Prova. Então tem algumas reflexões que nós trouxemos aqui para pensarmos juntos, né, a respeito do que Jesus nos trouxe nos seus ensinamentos e o que a doutrina espírita veio depois complementar, né, dar mais esclarecimento, e como isso pode impactar a nossa caminhada, né, a compreensão melhor do momento que estamos passando. Eu sempre gosto de fazer essa alusão ao tamanho do universo quando a gente está falando de leis divinas, né, porque muitas vezes a gente está pensando em leis divinas e estamos olhando aqui estritamente para o nosso entorno, né, sem que de fato tenhamos em perspectiva o que seja a criação divina. Então, ainda que a gente não tenha uma compreensão muito clara do que é isso, né, mas essa ilustração traz para nós aqui qual seria o tamanho estimado do universo, baseado na corrente capacidade humana de observar o espaço, né. Se estima que são 250 bilhões de anos-luz. Né. Isso seria, se houvesse uma nave espacial que viajasse à velocidade da luz, nós demoraríamos 250 bilhões de anos para cruzar o universo. Então, 250 bilhões de anos é algo, apenas talvez um número para a maioria de nós, é algo que a gente não consegue racionalizar, mas a gente hoje já tem essa compreensão, né, de que o universo fora desse ambiente que nós vivemos aqui no planeta Terra, ele é algo vamos dizer assim, inimaginável, vamos dizer assim, em termos de tamanho. E também, em função disso, é muito pouco provável, né, vamos dizer assim, por qualquer conta que a gente queira fazer, que nós sejamos os únicos seres, vamos dizer assim, encarnados, né, sem falar da espiritualidade, que habitam nesse universo desse tamanho todo. Então, certamente, existem vários e vários outros locais onde oferece condição de vida, né, para que a gente possa continuar dentro dessa nossa jornada de espírito imortal. E aí a gente vai compreendendo que nessa jornada de espírito imortal, essa perspectiva que a doutrina espírita nos traz, né, nós vamos trafegando por esse universo. Então, a cada instante da nossa jornada, nós vamos estar ocupando, vamos dizer assim, um pedacinho desse quadrante todo aí, né, e vamos à medida dos planos aí que a espiritualidade tem para nós e do nosso progresso, vamos sendo colocados nos orbes que oferecem as melhores condições para o nosso momento atual, vamos dizer assim, né. Para a gente só falando um pouco da perspectiva, né, dentro do que é trazido no Evangelho de Jesus, é sempre interessante quando nós nos relacionamos à questão das leis divinas ou buscarmos, né, entender ou compreender melhor essa relação para com Deus, sempre pensarmos na lei de amor, justiça e caridade. A lei de amor, justiça e caridade é o que permeia toda a criação divina. E não é improvável, por exemplo, que muitos de nós não percebam isso, não consigam enxergar. É natural. Tá? Acho que à medida que nós vamos crescendo a nossa compreensão do amor divino, vai ficando mais fácil perceber tudo isso. Mas se a gente não consegue enxergar isso, não é problema. Quer dizer, a gente vai construindo essa visão aí ao longo da nossa jornada.
Mas Jesus ele já deixa uma série de pistas para nós do seu evangelho, né? dessa lei de amor, justiça e caridade. Né? E a gente selecionou aqui 3 passagens para poder que dialogam com o nosso tema de expiação e prova, para que a gente possa conversar um pouquinho. Né? Bom, a primeira passagem está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Ele fala que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, o Jesus está deixando uma mensagem já há 2000 anos que toda situação de desequilíbrio, muitas vezes, os fortes se sobrepondo aos fracos, né, vamos dizer assim, que é algo que a gente ainda vê bastante presente nos tempos atuais, né, que isso irá, vamos dizer assim, irá mudar ao longo do tempo, né, dado que há uma governança espiritual em curso. Né, quer dizer, os momentos que nós estamos vivendo aqui enquanto humanidade, eles estão sob a governança de Jesus. E Jesus aqui deixa claro, né, que para que nós nos qualifiquemos para estar aqui no planeta Terra, numa perspectiva, né, que não era daquele tempo que Jesus estava ali encarnado falando com aqueles ao seu redor, mas nessa perspectiva já mais longa da nossa jornada através das reencarnações, a nossa jornada de espírito imortal, que essa condição de mansuetude ela é fundamental para que a gente consiga estar aqui. Né? E uma questão que a gente observa dentro desse ensinamento de mundos de transição ou de transição planetária que nós estamos vivendo agora, é que a espiritualidade vai buscar, dentro desse universo que a gente colocou aí no slide anterior, bem grandão, ela vai buscar ambientes que estejam adequados ao nosso padrão vibratório para que a gente possa ter as melhores condições de progredir. É o equivalente, né, se a gente pegar numa escola aí terreno, a gente ser colocado na classe, vamos dizer assim, né, que está compatível com o nosso nível de conhecimento. Dado que na doutrina espírita a gente é levado a compreender, né, que essa condição do mal e do erro, né, ela é algo transitório na nossa jornada de espírito imortal. Transitório no sentido que nenhum de nós nasceu para viver no mal, né, não foi projetado para viver no mal. Mas os bons espíritos respeitam, de certa forma, nosso livre-arbítrio. Então, o quanto tempo nós vamos estagiar no erro e na maldade, aí sim é decisão de cada um. Mas Jesus já traz essa perspectiva de mudança, de transição. Né? E a gente vai falar no próximo slide um pouco das características de cada uma dessas fases, né, que a espiritualidade trouxe de forma didática para a gente. Mas ele já coloca essa condição de que esse estado de forte sobre fracos, estados de violência, por exemplo, não são estados permanentes, vamos dizer assim, no nosso planeta. Isso é um estado temporário, condizente com a nossa condição evolutiva, mas que a gente a todo instante está sendo convidado à transformação para de fato se fazer merecedor de estar aqui. Caso contrário, dentro da providência divina, a gente vai ser transladado para ambientes que ofereçam as melhores condições ao nosso progresso. Né? Sempre olhando essa lei de amor, justiça e caridade, ela vai estar nessa perspectiva de espírito imortal. Né? Jesus também ele dá uma outra em João, né, versículo 18, capítulo 18, versículo 36, ele dá aqui também uma outra pista, né, dizendo que o reino dele não é desse mundo. Né? Então, dando também uma perspectiva de que o mundo a que Jesus se refere, né, ele é algo muito maior do que aquilo que talvez os judeus, as pessoas da época ali, conseguissem compreender. Então, dado que a gente avançou bastante no conhecimento aí da natureza e da nossa volta, né, a gente já tem, como humanidade, uma compreensão bem maior do que há 2000 anos atrás, né, que nós somos apenas aqui um grãozinho de areia no universo. Né? Então, Jesus fala disso, né, dessa perspectiva de um mundo maior
e não só aquele mundo adstrito ali, vamos dizer assim, aquele povoado da época. Né? Tem outra fala aqui também que eu gosto bastante de trazer, e que isso é um conceito que a doutrina espírita ela é divergente, vamos dizer assim, das outras doutrinas cristãs, né? Que ela fala de Jesus numa perspectiva de espírito imortal. Né? Então, ele em João capítulo 17, versículo 5, ele está falando, né? E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória de que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o que isso dialoga com o que a doutrina espírita traz sobre a natureza de Jesus? Jesus, como nós, né, é um espírito, também usando aí a linguagem, né, dos espíritos superiores, que em algum momento lá na sua existência ele foi criado espíritos simples e ignorantes, como todos nós aqui, né, e ele traçou, vamos dizer assim, né, o seu caminho e foi conquistando o seu progresso até atingir, né, um grau, se a gente pode usar essa expressão, um grau de angelitude, né, onde ele se credencia para ser o nosso mentor planetário. E aqui ele está colocando o mentor planetário no sentido de que ele já era esse mentor planetário muito antes do nosso planeta existir. Então Jesus já tinha atingido esse grau evolutivo, vamos dizer assim, já muito antes do nosso planeta fisicamente aqui ele existir, e ele se credencia junto ao Pai para ser o nosso pastor, o nosso guia, nessa etapa da nossa evolução espiritual. Né, e que dizer, recebe a todos nós aqui nesse planeta de forma muito carinhosa, torcendo imensamente para que cada um de nós possa superar as dificuldades que trazemos dentro de nós mesmos, né, e conquistarmos o nosso bem-estar, né, conquistarmos aí a nossa melhoria, né, através do nosso progresso espiritual. Então são três mensagens, e o interessante é colocar que muitas vezes no momento de pandemia, no momento de comoção planetária como esse que a gente está vivendo agora, a gente às vezes se esquece que o nosso planeta está sob a governança de Jesus. Né? Jesus, ele controla, vamos dizer assim, né, os nossos destinos, ainda que a gente não possa imaginar, pelo aquilo que a gente conhece de justiça divina, aquilo que a gente está falando de merecimento, né? Nós, enquanto indivíduos, enquanto humanidade, temos o nosso livre-arbítrio. Né? E muitos de nós, né, como indivíduos e como humanidade, recebemos o nosso chamado para a mudança, para a transformação, e é do nosso livre-arbítrio aceitar esse processo ou não, é do nosso livre-arbítrio caminhar mais depressa ou não, e muitas vezes a gente deixa para depois. Né? E ao deixar para depois, muitas vezes os processos dolorosos, os processos de retificação, são formas de chamar a nossa atenção para a gente acertar o nosso passo com a lei do progresso. Né? Então, primeiro importante ter essa perspectiva. Uma outra questão que a gente pode também concluir aqui dessas três mensagens, mas existem inúmeras outras no Evangelho que vão também suportar essa ideia, mas é pensar o seguinte, um exemplo que eu gosto de dar, imagine que a gente descesse numa nave espacial aqui no hospital da cidade, né? E a gente fosse julgar todo o planeta pelo que a gente está vendo no hospital. Né? Talvez não fosse, ou descesse numa escola, por exemplo. Né? Então, talvez essas visões parciais, de fato, não representem o todo. E quando a gente olha a situação do nosso planeta hoje, com todas as suas dificuldades, desigualdades, né, todas as suas injustiças, que elas de fato ainda existem, né, não há como a gente pegar isso e aplicar à criação divina. Então, o planeta Terra, ele é um estágio, né, ou ele está num estágio adequado a espíritos que, como nós, estão nesse grau de perfeição alinhado com esse momento. Né? Então, nenhum de nós está aqui por acaso, nenhum de nós está aqui por acidente. Né? Aqueles que estamos aqui, que em maior ou menor escala, estamos de forma, vamos dizer assim, as nossas consciências, as nossas vibrações, elas estão alinhadas com o momento energético que o planeta está vivendo.
E compete aqui a cada um de nós, como Jesus também coloca no seu Evangelho, né? Falando dos cristãos, né? Sermos o sal da terra, né? Que não precisa ser muito, mas precisa ser bom. Então, nesses momentos de dificuldade, são momentos da gente exercitar a nossa fé e dar o nosso testemunho, né? Com tranquilidade, com serenidade, com confiança, né? Nessa condução que Jesus tem feito da nossa trajetória, né? por longa data, né? E confiar no amor dessa lei de amor, justiça e caridade, que, enfim, tudo que está à nossa volta no universo vai conspirar para isso, né? Muitas vezes que dificuldades vão se abater sobre nós, porque em certos casos as dificuldades ou a dor é o único chamamento que às vezes a gente escuta, né? E não que não existam outros, não que a gente não tenha recebido às vezes um chamamento de amor, mas muitas vezes o chamamento de dor ele é retificador e nos traz de novo a caminharmos no compasso das leis divinas. No próximo slide, né, a gente vai trazer aqui essa classificação, e sempre lembrando que essa classificação trazida aqui no Evangelho ela é uma forma didática, né, que a espiritualidade se utilizou para dar, vamos dizer assim, tentar classificar aí o universo inteiro em algumas categorias, né? Então, vamos começar aqui. Primeiro, se fala nos mundos celestes ou mundos divinos, né? Os mundos celestes ou divinos, as principais características é o bem reina soberano, né? Então, nós poderíamos perguntar, né, se nós estamos no mundo celeste ou divino, basta olhar à volta e ver se o bem reina soberano. Eu acho que ainda não, né? Uma categoria logo abaixo seria de mundos felizes, né, o mundo ditosos, né? E nesse mundo felizes ou ditosos o mal não existe, né? Poderíamos olhar à nossa volta e verificar se o mal ainda existe. Então, se o mal ainda existe, provavelmente a gente não está nesse estágio. Bom, uma categoria logo abaixo são de mundos regeneradores, né? Mundos regeneradores são aqueles em que o bem já prevalece sobre o mal. Bom, o bem prevalece sobre o mal de forma global, se a gente olhar na nossa sociedade, talvez a gente ainda não veja isso em toda a plenitude, né? Há sinais, vamos dizer assim, né, do bem, mas a gente ainda está devendo, vamos dizer assim, né? O mundo logo após seria os mundos de prova e expiação, esse que, vamos dizer assim, pelas características, o mal ainda predomina sobre o bem, né? Parece que é bem condizente aqui com o momento que nós estamos vivendo. A espiritualidade já vem nos colocando já há algum tempo, né, que o planeta Terra está num processo de transição de mundos de prova e expiação para mundos regeneradores. Importante a gente lembrar, né, que na criação divina existem mundos, vamos dizer assim, entrando agora, fazendo uma transição agora para mundos primitivos, né, que era aquilo que a Terra já foi, né, numa fase anterior, né, onde prevalece o instinto e a lei do mais forte, e ela transitou já para mundos para provas de expiação. Então agora nós estamos num processo de transição para mundos regeneradores e certamente no universo existem outros lugares que estão transitando de mundos primitivos para mundos de expiação, assim como planetas que estão, vamos dizer assim, saindo da mão dos engenheiros celestes aí, né, começando a oferecer condições de vida para a vida biológica semelhante ou equivalente à nossa, né? Mas essa trajetória que nós temos aqui como vamos dizer assim, viajantes por esse universo da criação divina, em que à medida que a gente se qualifica, né, os bons espíritos vão nos encaminhando, vamos dizer assim, para as classes, vamos dizer assim, ou para os ambientes que são mais adequados ao nosso estágio evolutivo. Então essa aí é a reflexão que a gente queria trazer, né, para esse encontro, né, desejando aí a todos que tenham uma ótima semana, né, que aproveitem esses dias que temos que ficar em casa para atualizarmos os nossos estudos, atualizarmos as nossas leituras, procurarmos meditar com bastante serenidade, né, e tranquilidade, não nos esquecemos das nossas orações, porque apesar
da casa espírita não está funcionando, a espiritualidade não tá de feriado não, né? A espiritualidade, ela sempre nos atende. Então a gente procurar estar firme no nosso evangelho lá, procurar nos dias de reunião aqui da casa mentalizarmos a nossa presença aqui, mentalizarmos o contato com nossos amigos benfeitores, como Mestre Jesus, para que possamos trazer uma aura positiva para todo esse nosso planeta, para que ele supere de forma rápida e gradativa todo esse momento de grandes provações que estamos passando agora. Ok? Então vamos nesse instante ao nosso roteiro de vibrações e encerramento, pedindo permissão à espiritualidade para nos ligarmos do encontro de hoje, agradecendo ao mentor das nossas casas, aos mentores individuais, aos mentores da turma de estudo que eventualmente participamos. Vamos abrir nossos corações do ano que temos de melhor em vibrações de paz e de amor. Vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes, pelo Evangelho que seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos também por todos os sofredores, encarnados e desencarnados. Uma vibração por todos os lares da terra nesse momento. Uma vibração por nossos parentes, familiares e amigos. Vamos vibrar também pelas casas espíritas que frequentamos, por seus dirigentes, trabalhadores, alunos e assistidos. Uma vibração especial também para as urnas de vibrações dessas casas. Enfim, vamos pedindo a Jesus permissão para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E assim agradecemos a Deus a oportunidade de encontro de hoje com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Vamos encerrando o nosso encontro aqui. Até uma próxima vez. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.